Capítulo 7. Cuide de seu corpo para que ele possa cuidar de você. Antes de começar este capítulo, sinto que devo abordar um assunto em particular, mas farei isso rapidinho, porque ele me deixa um pouco desconfortável. Já ouvi que muitas mulheres gostariam de ter um corpo como o meu. Também sei que várias pessoas têm curiosidade sobre a minha alimentação. Há muitas características que realmente gosto no meu corpo. Sou naturalmente atlética e me orgulho disso. E muitas coisas de que não gosto, incluindo meus ombros, que já desloquei umas 9 vezes cada um. Muitas mulheres já me disseram que gostariam de ser altas como eu. Minha altura, no fim das contas, acabou sendo uma vantagem. Ser modelo, jogar vôlei. Mas não fui eu que escolhi ter 1,80 m, principalmente na adolescência, quando só o que a gente quer é se enturmar. Fica difícil passar despercebida quando se é 10, 15 centímetros mais alta que a maioria dos seus amigos. O corpo que eu tenho é o que foi me dado. Não esqueça que 4 das minhas irmãs são uma cabeça mais baixa que eu, e nem toda a couve e todo o leite de coco do mundo as deixaria mais altas. Muitas pessoas parecem ter a impressão de que sigo uma dieta especial ou um plano de exercícios específico para obter uma determinada aparência. A verdade é que, quando mais nova, não precisava fazer muita coisa para manter a forma. Afinal de contas, sou modelo e meu biotipo é mais esguio, com ossos menores. Mas, aos 38 anos, meu metabolismo desacelerou e hoje presto muita atenção ao que como. Sigo uma alimentação saudável e faço exercícios diariamente, com um simples intuito, me sentir bem. Você se lembra dos ataques de ansiedade que relatei? Eles se revelaram uma força motivadora incrível na minha vida. Se você já teve um, vai entender porque digo que nunca vai querer passar por isso de novo. Meus ataques de pânico me trouxeram muito mais motivação do que qualquer prazer que eu possa sentir ao me olhar no espelho. Sei que muito se fala sobre o que as pessoas devem ou não devem comer. A internet, em particular, é uma salada de informações, muitas delas contraditórias e confusas. Lembra quando o ovo fazia muito bem para a saúde, depois passou a fazer muito mal, e agora é bom para a saúde de novo? Como saber no que acreditar? Diante do coma isso, beba aquilo. Não, peraí. Não, peraí, sim. Sem dúvida, muitas pessoas simplesmente desistem. Se os especialistas parecem discordar sobre o que é saudável ou não, nós podemos muito bem comer pizza, hambúrguer, costelinhas, bacon, nuggets, sorvete, refrigerante, chocolate e macarrão com queijo. A vida é curta, por que não comer o que a gente quer? A questão é que nós só estamos nos arriscando a ter uma vida mais curta se não prestarmos atenção ao que botamos para dentro. Como também ficamos vulneráveis a doenças e à infelicidade. Meus ataques de pânico transformaram completamente o modo como eu me alimentava. A primeira mudança que fiz foi cortar o açúcar por 3 meses. Não foi fácil. Meu jejum de açúcar de 90 dias terminou em julho, bem perto do meu aniversário. Nasci sob o signo de Câncer e nós caranguejos gostamos de comer. Lembro que cheguei a um estúdio fotográfico e alguém tinha sido legal e me comprado um bolo de chocolate, meu preferido. Não estava planejando reintroduzir o açúcar na minha vida, mas foi um gesto de tanta consideração que não quis ser mal educada. Quando comi uma fatia pequena, o primeiro açúcar de qualquer tipo que ingeri após 3 meses, não me senti bem e fiquei super elétrica. Mal consegui me concentrar pelo resto do dia. Meu médico tinha me lembrado de que havia açúcar em pães, massas, sucos, biscoitos, cereais matinais, barrinhas de cereal, refrigerantes, energéticos. A maioria dos alimentos industrializados contém muito açúcar em sua composição. Não é de se estranhar que as crianças fiquem subindo pelas paredes quando seguem uma alimentação rica em açúcar. Depois dessa minha desintoxicação, uma simples fatia de bolo me deixou muito agitada. Esse episódio serviu para mostrar quanto esse tipo de açúcar realmente me faz mal. Mesmo depois de cortar todos os tipos de açúcar, a cafeína e o álcool da minha vida, foi quando o Benny nasceu que comecei a me alimentar da maneira como faço hoje em dia. Saber que tudo que eu comia ou bebia
passava através do meu leite para o meu bebê, afetando sua saúde, seu sistema imunológico e sua energia. Me levou a repensar ainda mais meus hábitos. Não estava mais comendo só por mim. Por um período fiquei meio obcecada com a composição nutricional dos meus alimentos, embora tenha relaxado um pouco quanto a isso com o tempo. Acredito que pensar demais no que se come é quase tão ruim quanto ignorar o assunto. Depois que comecei a introduzir hábitos mais saudáveis na minha alimentação, o resto da família naturalmente seguiu os mesmos passos. Fazer mudanças na alimentação é algo que funciona num ritmo diferente para cada um. Percebi isso com a minha família aqui no Brasil. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs e suas famílias. Uma vez por ano nós nos reuníamos, e é quando os primos têm a oportunidade de brincar juntos e fortalecer os laços. Geralmente nos encontramos na Costa Rica. Já faz anos que só preparo comidas saudáveis. Num primeiro momento, houve algumas reclamações. Alguns integrantes da família costumavam ir ao supermercado para comprar complementos, para não ficarem sem seus biscoitos e refrigerantes preferidos. Isso me chateava. Será que a gente não pode comer só coisas saudáveis durante 10 diazinhos? Por favor! Mas, conforme os anos foram passando e os encontros em famílias continuaram, aos poucos eles começaram a mudar seus hábitos alimentares. E hoje, quase todos os meus familiares têm consciência do que estão comendo e do quanto se sentem melhor quando se alimentam de forma mais saudável. Fico tão feliz ao ver minhas irmãs e suas filhas se alimentando melhor. Vivemos trocando receitas saudáveis no nosso grupo da família do WhatsApp. Também compartilhamos remédios naturais e dicas de saúde. Hoje em dia, quando todos nos reunimos, não há mais reclamações sobre a comida. Muito pelo contrário, todo mundo fica empolgado com o cardápio. Na hora de escolher o que comer, penso no que vai me trazer mais energia e equilíbrio. Com energia quero dizer manter minha vitalidade, para que possa dar o melhor de mim, tanto aos que estão à minha volta, quanto para o trabalho que eu quero ou preciso fazer. Isso não significa apenas ter um bom desempenho, mas também me sentir saudável e pensar com clareza. Esse processo exige atenção e autoobservação. Será que um legume e uma fruta específicos, ou um determinado corte de carne ou sobremesa, vão me dar a energia de que eu preciso e que desejo? Ou vão fazer com que eu me sinta cansada e sem forças? Com 20 e poucos anos, quando não dava a menor bola para o que comia, meu almoço costumava ser cheeseburger e batata frita, e meu jantar, um pratão de massa com molho de tomate e queijo. Depois, a única coisa que eu tinha vontade de fazer era me deitar encolhida e dormir. Para aumentar minha vitalidade, ao fim de uma refeição, eu bebi uma xícara de café com muito açúcar. E quando o efeito da cafeína passava, tomava uma segunda xícara, e talvez uma terceira. Depois de tanta cafeína, eu não conseguia mais nem pensar. Agora tenho consciência de que não posso simplesmente me dar ao luxo de me sentir cansada ou desanimada, muito menos ansiosa ou confusa. O tempo é curto e odeio desperdiçar um segundo sequer. Se me alimento mal, gasto muita energia só tentando me sentir normal de novo. Por que me sujeitar a isso se não sou obrigada? No que diz respeito a equilíbrio, Tom e eu adotamos o pensamento: moderação em todas as coisas. Meu marido gosta de dizer: qualquer coisa, mesmo que boa, quando em excesso, não é bom. E uma coisa ruim, em excesso, é só ruim mesmo. Pensando bem, o excesso de qualquer coisa, seja álcool, cafeína, açúcar, corrida ou sol, não é bom para ninguém. É uma questão de bom senso. Por exemplo, de vez em quando posso até tomar 1 ou 2 xícaras pequenas de café, em geral quando pego um voo noturno e depois tenho que ir direto para um estúdio fotográfico. A diferença é que agora entendo que a cafeína é um estimulante poderoso e eu a trato como tal. Em ocasiões especiais posso comer uma fatia pequena de bolo, mas quando faço isso, sei exatamente como meu corpo vai reagir e que haverá um preço a pagar. Só para constar, eu amo doce, mas opto por sobremesas mais saudáveis sem açúcar refinado. Agora que já faz muitos anos que adotei uma dieta limpa,
sinto o efeito do açúcar e da cafeína assim que entram no meu organismo. Quando comecei a pensar na comida em termos de me dar ou tirar energia, me tornei mais consciente sobre o que comer e o que não comer. Não chamo o meu padrão alimentar de dieta, sigo hábitos alimentares saudáveis para manter um alto nível de vitalidade e de clareza de raciocínio, a fim de ter uma vida produtiva e mais agradável. Esse pensamento motiva meus exercícios matinais. Não malho apenas para perder ou manter o peso, mas para manter a mente alerta e o corpo energizado. Quando faço exercício todos os dias, me sinto menos estressada, além de sentir um aumento no meu nível de energia para dar conta de todas as coisas que quero e preciso fazer. Quando conheci Tom, ele geralmente comia o que serviam no refeitório da sede do time dele. Comida super pesada e não das mais nutritivas, mas ele já estava começando a fazer uma transição para uma alimentação mais saudável, lanchando oleaginosas e frutas. Algumas semanas depois de nos conhecermos, fomos com o amigo dele, Kevin, jantar num lugar que, na época, era meu preferido para comer em Nova York, um restaurante orgânico e vegano, em Ever Place, na Easton Village. Alguns itens no cardápio continham castanha de caju. Como de costume, pedi uma salada grande com vários tipos de legumes e verduras e algas, com biscoitos integrais de sementes de acompanhamento. Eles têm bife aqui? Lembro que o Kevin perguntou. Quando Tom terminou de comer, quis saber quando a comida de verdade seria servida. Foi meio engraçado ver aqueles dois grandalhões tão confusos sobre o que estavam comendo. Mas a boa notícia é que ambos saíram do restaurante satisfeitos, e o lugar também se tornou um dos restaurantes favoritos do Tom em Nova York. Em 2008, Tom rompeu o ligamento cruzado do joelho logo no primeiro jogo da temporada. Decidiu operar em Los Angeles para ficar mais perto do Jack, que na época tinha só um mês. Não foi uma recuperação fácil por causa de uma série de infecções bacterianas. Tom ficou de cama durante meses. Em uma sessão de fotos, conheci um buffet que entregava uma comida orgânica deliciosa nas locações. Perguntei se eles teriam interesse em trabalhar para nós. Eles concordaram e começaram a entregar comida na nossa casa 3 vezes por semana. Depois que o Tom passou a comer alimentos orgânicos, deliciosos e livres de conservantes e aditivos químicos, começou a se sentir muito melhor. E não foi difícil para ele abandonar os antigos hábitos alimentares. Nós dois decidimos que queríamos manter essa dieta mesmo depois de voltarmos para Boston. Ambos nos sentíamos mais fortes, com mais energia e com um raciocínio mais ágil. Até posso ter sido a responsável por apresentar uma alimentação mais saudável ao Tom. Mas, como ele já era muito dedicado e disciplinado sobre questões de saúde, nossas preferências combinaram naturalmente. Hoje, a alimentação da nossa família evoluiu para uma alimentação baseada em vegetais e comida integral que inclui, na maior parte das vezes, ingredientes locais e orgânicos, como legumes crus ou levemente cozidos no vapor, frutas, verduras e grãos integrais e, de vez em quando, alguma carne ou frutos do mar. O sul do Brasil, onde cresci, é uma região com muitas fazendas e ranchos para a criação de gado. Na infância, eu era uma gaúcha típica que comia carne quase todos os dias. Muitos anos depois, em 2 ocasiões diferentes, tentei virar vegetariana. Amo animais, e o fato de me alimentar deles me incomodava demais. A primeira vez durou quase 1 ano e meio, mas fiquei extremamente anêmica apesar de comer muito feijão, lentilha e grão de bico para garantir a ingestão de uma quantidade suficiente de proteínas. Minhas unhas ficaram quebradiças e quando examinava a pele sob os olhos, via que aquela região estava branca em vez de avermelhada. Nem os suplementos de ferro e vitamina B12 ajudavam, e me sentia cansada o tempo todo. Quando relatei os sintomas para o meu médico, ele sugeriu que eu reintroduzisse a carne à minha alimentação. Claro que não era o que eu queria ouvir. 2 ou 3 anos depois, fiz minha segunda tentativa de me tornar vegetariana. Acho que seria possível, já que comia muito pouca carne. Durou só 10 meses e fiquei com anemia de novo. Não tenho certeza se isso tem a ver com meu tipo sanguíneo, com meu biotipo ou sei lá o quê.
mas hoje aceito o fato de que uma dieta 100% vegetariana não funciona para mim. Atualmente como carne 2 vezes por mês e frutos do mar 1 vez por semana. Presto muita atenção à origem da carne e dos tipos de peixe que como. Depois que meu médico me explicou que peixes grandes como atum e peixe-espada contêm maiores concentrações de mercúrio, resolvemos passar a comer apenas peixes menores. Também adoro cozinhar. Costumava cozinhar o tempo todo. Antes de me casar, minha irmã Fafi morou comigo em Nova York durante 4 meses. Todas as noites, quando voltava do estúdio, eu preparava o jantar para nós duas. Afinal, me considero a segunda mãe dela. Hoje, minha agenda é muito mais cheia e tenho que priorizar as coisas, o que significa que não cozinho com tanta frequência. Mas de vez em quando encontro tempo para preparar sobremesas saudáveis. Temos muita sorte em poder contar com a Susan, que vem à nossa casa 5 vezes por semana para preparar refeições saudáveis para a família inteira. As crianças adoram ficar com ela na cozinha, dando uma ajudinha e aprendendo com seu talento e suas dicas. Com a minha mãe morando tão longe, é maravilhoso que o Ben e a Vivi tenham a oportunidade de passar um tempo com a Susan, que passa essa energia de avó. Ela é afetuosa e amorosa, e a comida dela é sempre saudável, nutritiva e deliciosa. Susan também se dedica à compostagem e a selecionar alimentos que estejam na época, e sabe muito sobre agricultura. Ela até ajuda as crianças a plantarem legumes, verduras e temperos na nossa horta. Além da horta, mantemos também 2 colmeias. Desde que soube que as abelhas estão morrendo por causa dos agrotóxicos, decidi fazer algo para ajudar e ainda acabamos nos beneficiando do seu mel fresco. Dizem que o mel local pode ajudar a aliviar alergias, que usamos quando queremos adoçar os alimentos. Muitas das sobremesas da nossa família são uma mistura de abacate com coco. Pelo que sei, são os melhores tipos de gordura que existem. Sempre quando fazemos sorvetes ou uma mousse, e se estou querendo um sabor extra de chocolate, meu favorito, usamos uma combinação de abacate, banana e cacau 100% em pó, que nos dá uma base bem cremosa e deliciosa. Como já mencionei no início do livro, depois de bochechar com óleo de coco e meditar, começo minhas manhãs bebendo um copo de água morna com suco de meio limão. Meia hora depois, enquanto preparo o café da manhã e arrumo as lancheiras das crianças, se não tiver comido o resto do café da manhã deles, bebo um copo de suco verde. Em geral, preparo uma mistura de aipo, pepino, maçã vermelha ou verde, cúrcuma, gengibre, suco de limão e às vezes couve ou beterraba. Se estiver no meu período menstrual, faço um suco só de beterraba e limão, para garantir uma dose extra de ferro e vitamina C. Se planejo malhar pesado, preparo um smoothie usando frutas vermelhas frescas ou congeladas, uma colher cheia de cacau em pó, linhaça, chia e um pouco de leite de coco. Às vezes acrescento uma banana ou uma colher cheia de manteiga de amêndoa caseira ou proteína em pó. Também tomo vitaminas e sempre levo uma bolsinha delas comigo quando viajo. Em geral, prefiro obter minhas vitaminas da verdadeira fonte, a comida. Mas tomo vitamina C e um multivitamínico do complexo B para me proteger contra a fadiga e uma possível anemia, e também vitamina D para proteger os ossos. Faço acupuntura e 2 vezes por ano meu médico me dá injeções de vitaminas, incluindo C, B12 e magnésio. Geralmente faço isso antes do começo do inverno, quando todos ficamos mais propensos a adoecer. 2 vezes por semana procuro não comer nada até a hora do almoço, mesmo se for malhar. Sempre me sinto incrivelmente energizada depois desse mini jejum. O corpo usa muita energia para digerir os alimentos e acho uma boa dar um descanso ao sistema digestivo de vez em quando. Há vários relatos sobre os benefícios do jejum. Sinto que uma dieta líquida me ajuda sempre que fico doente, quando o corpo quer apenas sopas ou chás. Às vezes reservo 1 mês por ano para não ingerir nenhum tipo de açúcar, o que inclui o açúcar das frutas e os açúcares dos grãos ou do álcool. Também sou adepta de porções pequenas, mais ainda com o passar dos anos. Muitas pessoas acham que para ficarmos fortes e saudáveis precisamos comer muito. Pelo contrário, quantidades menores de comida não sobrecarregam a digestão
nem nos deixam exaustos. Quando eu era pequena, minha mãe só deixava a gente sair da mesa depois de raspar o prato. Ela nos lembrava de como tínhamos sorte por ter o que comer e que muitas pessoas no mundo passavam fome. Durante anos me senti culpada sempre que deixava comida no prato, ainda que só um tiquinho. Comia até não sobrar nada, o que me deixava empanturrada e exausta. Hoje, só me sirvo de porções menores, que sei que vão me satisfazer sem me deixar com um peso no estômago ou cansada. Também me sinto mais leve, mais disposta e pronta para encarar o dia. A comida existe para nos energizar, não para nos fazer cair no sono. É por isso que meu almoço geralmente consiste numa salada com alguns biscoitos de sementes e abacate ou numa tigela de sopa de grão de bico e uma variedade de legumes. Outra comida de que gosto para o almoço, principalmente no verão, são rolinhos primavera vegetarianos com folha de arroz e com molho tahine para acompanhar. Não é frito, por isso é mais leve. Essa versão de rolinhos primavera é fácil de fazer. Junto uma ou duas fatias de maçã ou abacate, repolho picado e algumas tiras de cenoura e pepino e enrolo numa folha de arroz previamente hidratada. 2 ou 3 rolinhos em geral são suficientes para me deixar satisfeita. São leves, perfeitos e deliciosos, principalmente com o molho. Eu poderia literalmente beber o molho de tahine de tão bom que é. Apesar do que você pode ter lido por aí sobre nossos hábitos alimentares, nossa família não evita radicalmente os laticínios. A verdade é que adoro queijo de cabra e de ovelha, embora tenha passado a evitar os laticínios de vaca, desde que fiz um exame que acusou que tenho intolerância à lactose. Bebo leite de coco feito em casa, leite de amêndoas ou leite de arroz. Esses são os 3 tipos de leite preferidos da nossa família. O meu é o de coco. Quando recebo amigos para jantar, com frequência sirvo um prato com queijo, frutos secos e um pouco de mel para acompanhar. Mas não 2 quilos de queijo, apenas uma porção pequena, um Midnight Moon ou um manchego e talvez um queijo de castanha de caju. Acho difícil a gente se privar de uma coisa que adora. Eu amo queijo. Porém, como com moderação. Da mesma forma, não cortamos o glúten completamente, o evitamos. Quando comemos trigo, é do tipo orgânico e integral. Em casa, fazemos massa mais ou menos uma vez por semana. Em geral, massa de arroz ou quinoa, que acho mais saborosa que a massa de farinha de trigo de qualquer forma. E todos adoramos quando o Tom prepara suas panquecas especiais sem glúten nos fins de semana. Acho que a essa altura já deu para perceber que não sou rígida demais quanto à alimentação. Talvez por isso eu viva beliscando. Durante o dia dá para me flagrar com um punhado de amêndoas torradas temperadas com ervas, ou sementes de abóbora, minhas preferidas, na mão. Também gosto de sementes de girassol e de chocolate amargo, minha obsessão. Se o primeiro amor do meu marido é o futebol americano, o meu é o chocolate amargo. Como chocolate todos os dias, mesmo que seja só um pedacinho. E se estou na TPM, como bem mais que só um pedacinho. Depois do almoço, sempre como uma sobremesa pequena, em geral, alguma coisa feita com coco ou, de novo, chocolate amargo. Embora raramente à noite, já que a cafeína do chocolate pode me fazer perder o sono. O lanche favorito na nossa casa é pasta de grão de bico, hummus, acompanhada de aipo, cenoura e pepino picados. É também o que costumamos oferecer aos nossos amigos quando nos visitam ou o que levamos para a escola do Benny e da Vivi quando há algum evento lá. Não bebo álcool com muita frequência, mas quando o faço, gosto de vinho tinto ou tequila, em ocasiões especiais. Se estiver de férias no verão, até bebo uma margarita. Não sou contra o consumo de álcool, mas, em geral, não gosto do modo como me sinto no dia seguinte. Desde que passei a adotar uma alimentação mais saudável e deixei de beber com frequência, minha tolerância ao álcool ficou bem baixa. Tenho vontade de comer diferentes tipos de comida dependendo da estação, seja outono, inverno, primavera ou verão. Tom e eu nos associamos a uma fazenda rural comunitária, CSA, nos arredores de Boston. Os sócios recebem uma caixa dos legumes, verduras e frutas da estação.
No começo do outono, por exemplo, ganhamos um monte de abóboras, o que também significa que comemos muitas abóbora nessa época do ano, preparada das mais diversas maneiras. A natureza é inteligente. Ela nos diz o que devemos comer e quando. Assim que me mudei para Boston e tentei adotar uma dieta basicamente vegetariana ou vegana, ia para a cama à noite morrendo de frio, mesmo com o aquecedor ligado ao máximo. Mas então aprendi a ouvir meu corpo. Durante os meses frios, tinha desejo de comer sopas quentes e ensopados, raízes e alimentos mais pesados e suculentos que me ajudavam a manter o calor do corpo. No verão, uma sopa cremosa ou um ensopado parece um pouco pesado demais. No clima mais quente, como mais saladas, frutas, legumes e verduras, assim como alimentos crus. Em parte porque são mais nutritivos e refrescantes, e também porque há uma oferta maior deles nessa época do ano. A verdade é que os alimentos produzidos localmente têm um gosto melhor porque são mais frescos. Nada se compara à doçura de um morango em junho. Ter mais energia é também o objetivo principal por trás dos meus exercícios matinais. Sou uma pessoa que adora usar o corpo, seja fazendo yoga, esquiando, ou pelo menos tentando esquiar, surfando, andando de bicicleta ou a cavalo, fazendo kickboxing ou dançando, que é uma das minhas atividades preferidas. Também já tive interesse por artes marciais. Elas podem ser até uma forma de luta, mas acho todas lindas. Sou fã de carteirinha de Bruce Lee. Ele tinha um foco, uma dedicação e uma consciência corporal extraordinários. Durante quase 7 anos, 5 dias por semana, pratiquei Kung Fu e luta com espada e bastão em Boston, Conhal. Um instrutor chinês incrível. Treinei mesmo durante a gravidez dos meus 2 filhos. A melhor parte foi que pude ver quanto evoluía dia após dia. Tom costumava me chamar de Gisele Lee. Atualmente, gosto de fazer vários tipos de exercícios. A palavra mais importante nessa frase é gosto. A menos que eu esteja doente ou viajando, meus exercícios matinais sempre fazem parte da minha rotina. Encaro os exercícios da mesma forma como encaro todas as outras coisas na minha vida, com 100% de foco e dedicação. Seja fazendo yoga, exercícios com faixas elásticas ou dança, minha abordagem tem menos a ver com querer ser a melhor e mais com querer dar o meu melhor. Penso da seguinte maneira: se reservo um tempo para me exercitar, quero aproveitar ao máximo esse tempo. Qual é o sentido de fazer algo pela metade? Não importa se estou malhando por 1 hora, que é o tempo ideal para mim, ou por 20 ou 30 minutos. O importante é a presença, a dedicação e a intensidade, seja lá o que eu estiver fazendo. Quando estou em Boston, costumo ir 2 vezes por semana para a academia do Tom, a TB12, e me exercito com faixas elásticas de resistência. Fafi e eu também fazemos aula de pilates ou de dança no santuário, às vezes. Adoro fazer exercícios ao ar livre, principalmente na Costa Rica. Lá consigo ficar totalmente integrada e presente na natureza, enquanto também faço bem para o meu corpo, meu cérebro e meu espírito. Quando surfo, esquio ou ando a cavalo, não sinto que estou malhando. Ao meu ver, o exercício é como se me plugar numa tomada de alta voltagem. Na verdade, fico deprimida e irritadíssima quando não consigo me exercitar, e minha vitalidade diminui. Se não tomarmos conta do nosso corpo, o nosso corpo não vai cuidar de nós. Ele é como um veículo. Quando me exercito e me alimento bem, estou ajudando na manutenção do meu veículo para que funcione direito e não quebre. Algumas pessoas malham para ficar com um corpo lindo. Eu me exercito em busca de sanidade e clareza também. Fazer 10 minutos que sejam de qualquer tipo de movimento aumenta significativamente minha energia vital. Não quero jamais que exercícios físicos sejam uma obrigação. Não perco a cabeça nem fico enlouquecida se faltar um dia ou 2. Fazer exercícios físicos compulsivamente pode ser um problema, tanto quanto não fazer exercício algum. Se saio para surfar, isso conta como um treino, mas quando volto para a areia, fecho a manhã com chave de ouro, com algumas saudações ao sol, talvez por nenhuma outra razão a não ser alongar os músculos que ficaram tensos na prancha de surf.
Se o Tom e eu estamos esquiando e fico apenas meia hora nas pistas, faço alguns exercícios com faixas elásticas depois. Se estou no Brasil fazendo ensaio fotográfico, pratico yoga no quarto do hotel, cerca de meia hora de uma sequência de posições para a abertura dos quadris, de pranchas, pontes e alongamento. Faço o que é possível. O exercício me reconecta com minha respiração e meu corpo. Quando estou malhando, me mantendo consciente na minha respiração, o exercício se torna uma outra forma de meditação. Quando termino, me sinto revitalizada. Às vezes, porém, podem surgir alguns contratempos. No ano passado, por exemplo, rompi o ligamento cruzado do joelho no primeiro dia de uma semana de férias com as crianças. Foi muito frustrante porque tive que ficar de molho com a perna para o alto pelo resto da viagem. Durante os meses seguintes, o máximo que eu podia fazer era caminhar e demorei muito tempo para poder retomar minha rotina diária. Agora valorizo mais do que nunca quando meu corpo está bem e compreendo como é importante cuidar bem dele para que possa continuar fazendo o que amo pelo máximo de tempo possível. Ficar imobilizada e não poder fazer exercícios regularmente foi muito difícil para mim e, sem dúvida, me deixou meio deprimida. Foram necessárias paciência, dedicação e perseverança para me recuperar totalmente. Mas hoje sou muito grata por sentir meu corpo bem de novo, tirando meus ombros que ainda precisam de mais tratamento. Há algo muito gratificante em colocar sua energia em uma atividade específica, digamos, yoga ou uma arte marcial todos os dias por um longo período. Você não só acompanha seu progresso, como também é capaz de se aprofundar no treino. Por exemplo, quando você pratica as posturas da yoga regularmente e com muito foco, elas se tornam um portal para a compreensão espiritual. Mais uma vez, o segredo é a dedicação. Quanto mais tempo e atenção dedicamos a alguma coisa, melhor nos tornamos naquilo. E como em tudo, o autoconhecimento ajuda muito na hora de saber o que funciona ou não para o seu corpo. O que dá certo para mim pode não funcionar para você. Minha filosofia é usar o exercício como ferramenta para criar paz interior e clareza. O que ele representa para você? Uma forma de ter um momento de solidão, numa longa caminhada ou de interagir com amigos durante uma aula. Você é uma pessoa com muita energia que precisa se exercitar para baixar a bola? Ou é mais do tipo preguiçoso que precisa de uma atividade para pegar no tranco? Sua inspiração e vitalidade podem vir de algumas das atividades que eu amo, ou de uma outra coisa totalmente diferente. Talvez você precise de uma combinação de atividades que se complementam. Não acho que seja coincidência o fato de o esporte preferido do Tom no recesso da temporada ser golfe. Sem contato corporal, sem corridas. Nosso corpo e nosso planeta são os únicos lares que temos. Como você quer que seu lar seja para que se sinta melhor e mais feliz? Você está tratando a si mesmo com carinho e respeito, de modo a poder pedir e receber o máximo do seu corpo e da sua mente? Se você não deu ao seu corpo a atenção e a nutrição de que precisa, é pouco provável que ele vá oferecer o que você precisa em troca. Se estiver considerando fazer ajustes à sua alimentação, minha principal recomendação é evitar açúcar e alimentos industrializados. Tente comer o máximo de comida de verdade e produzida localmente que você puder. Se os alimentos orgânicos não forem uma opção para você, certifique-se de lavar tudo com cuidado. Se quiser eliminar o açúcar ou reduzir os laticínios, comece devagar. Vá aos poucos. Veja como seu corpo reage. Se você sentir mais energia como resultado disso, vai ter uma motivação a mais para continuar. Foi o que aconteceu comigo, mas não faça o mesmo que já vi algumas pessoas fazerem. Ou seja, adotar minha dieta como uma espécie de desafio. Em primeiro lugar, minha alimentação evoluiu bem devagar por causa das minhas circunstâncias. E, em segundo lugar, talvez você não reaja à comida do mesmo jeito que eu. Tendo dito tudo isso, eu amo pizza. Algumas noites de sábado, quando Ben e a Vivi recebem amigos para dormir em nossa casa, fazemos a noite da pizza.
Tento evitar que elas sejam um desastre nutricional ao focar nos ingredientes. A verdade é que você pode transformar muitos dos seus pratos preferidos, como macarrão com queijo, em comidas mais saudáveis apenas alterando alguns ingredientes. Um amigo nosso é dono de uma pequena rede de pizzarias chamadas Desano, que utiliza ingredientes italianos de alta qualidade e às vezes ele nos manda pizzas congeladas que preparamos nessas noites especiais de sábado. Os ingredientes são orgânicos e as pizzas têm pouco queijo, geralmente burrata, mozzarella de búfala. São deliciosas, finas e crocantes. Obviamente, não tenho coragem de desperdiçar comida. Em geral, acabo comendo as bordas das pizzas de todo mundo com manteiga. Ninguém nunca vai me flagrar na cozinha a uma madrugada devorando um pote de sorvete, mas quando começo a comer manteiga, ninguém me segura. Nada se compara com um bom pãozinho com manteiga. Todos temos direito a uma extravagância alimentar, ou 2 ou 3. É a legítima manteiga francesa e o chocolate amargo são as minhas, junto com um balde de pipoca, por favor, nas noites em que vejo um filme com o Tom. A essa altura, você deve estar se perguntando se o Ben e a Vivi realmente gostam da rotina nutricional da nossa família, já que crianças, em geral, são chatas para comer. Mas eles vêm comendo alimentos integrais desde bem pequenos, então estão acostumados com essa alimentação e gostam de verdade dela. Imagino que as pessoas tendam a gostar daquilo que lhe é familiar, e é por isso que quem nasce na Inglaterra adora o chá Earl Grey, os australianos amam Vegemite, e no sul do Brasil tomamos chimarrão. Nossas papilas gustativas estão preparadas para gostar do que conhecemos e, principalmente, do que conhecemos na infância. Qualquer legume ou verdura que meus filhos possam comer crus, couve-flor, pepino, cenoura, brócolis, eles gostam, além de pasta de grão de bico com rodelas de pepino e cenoura, com uma pitadinha de sal do Himalaia. É claro também que eles adoram pizza, massa, cheeseburger, que comem uma vez ou outra, quando estamos viajando, mas em casa tentamos manter a alimentação o mais saudável possível. Se meus filhos gostam dos alimentos que comem desde pequenos, isso também é verdade para quem cresceu comendo cheeseburger, batata frita e pizza, pois vão se acostumar a uma comida com muito sal, açúcar e gordura. Se você resolver começar a se alimentar de forma saudável agora, num primeiro momento, pode ser que o novo gosto não pareça tão bom, porque o sal, o açúcar e a gordura dos alimentos industrializados não estão presentes. Mas, acredite, você pode mudar seu paladar e ter prazer com uma nova alimentação, e eu sou prova viva disso. Para mim, foi uma questão de me dar conta de como me sentia melhor e mais feliz por ter mais vitalidade. Dito isso, aqui estão alguns meios de introduzir legumes e verduras na alimentação das crianças. Minha mãe costumava picar legumes e verduras e misturá-los com ovos para ajudar a escondê-los. Eu preparava uma canja, que normalmente faço quando o Ben e a Vivi estão começando a ficar gripados. Também é possível refogar os legumes numa frigideira com um pouco de ghee, manteiga clarificada que gosto de usar para saltear, alho e sal marinho. Você pode mergulhá-los na pasta de grão de bico, em manteigas de amêndoas ou em molho tahine. Pode preparar smooths com eles, pode misturá-los a ensopados, sopas e ovos do jeito que minha mãe fazia. Tenho uma amiga que faz cookies de cenoura que levam aveia orgânica e muita cenoura ralada. A família dela adora. Pense no que você gosta e use sua imaginação. Depois do jantar, normalmente gosto de tomar uma xícara de chá de camomila e também ofereço chá para as crianças. Tento não beber nada, seja água, chá ou vinho, enquanto estou comendo. Minha mãe sempre nos ensinou que os líquidos tornam mais difícil a digestão. Basicamente, bebo o que quero antes do jantar, eu mesmo fazem as crianças, mas não durante as refeições. Quando o jantar termina, espero mais ou menos meia hora antes de ingerir líquidos. Eu já disse e repito, sou uma grande adepta de porções pequenas. É difícil digerir muita comida de uma vez só. Pense em como você se sente no dia seguinte à ceia de Natal. Minha filosofia é que, se você ainda estiver com muita fome, sempre poderá se servir de novo.
Acho que, quando desaceleramos e prestamos mais atenção enquanto comemos, é mais fácil perceber quando o tanque está cheio. Quando eu era solteira e não tinha filhos, costumava ir a retiros de meditação que duravam de 3 a 4 dias, onde também ficava em jejum e só ingeria líquidos. O que mais me fascinava era quando, depois de terminado o jejum e de eu retomar a ingestão de alimentos sólidos, a primeira fruta ou legume que eu comia causava uma explosão de sabor na minha boca. Ainda gosto de fazer um detox de vez em quando, porque me sinto ótima depois. Contudo, jamais faria um detox à base de sucos no inverno, só nos meses mais quentes. Nosso corpo precisa de toda a energia e toda a gordura que puder obter no tempo frio. E, acredite, faz muito frio em Boston. Então reservo os jejuns para os meses de verão. Às vezes bebo apenas sucos. Também bebo muita água de coco por ser o valor nutricional e energético. Melhor ser bebido direto do coco. Fazer um detox realmente ajuda a clarear a minha mente. Os primeiros 2 dias de uma dieta líquida podem ser desafiadores, porque, bem, você fica com fome. Para mim, contudo, vale muito a pena. A desintoxicação me proporciona clareza e mais energia. Mas não faço o jejum como forma de controlar o peso. Mantenho o meu peso graças ao meu estilo de vida. Sigo uma alimentação saudável e bebo muita água e chá ao longo do dia. Esteja eu comendo ou me exercitando, o importante é fazer coisas que me ajudem a ganhar mais energia e clareza. Nós somos o que comemos. Isso não é novidade para quase ninguém, mas vou ainda mais além. Também somos como comemos. Levei anos para entender que não se trata apenas do que ponho na boca e também de como estou comendo. Não só da velocidade, mas também do meu estado emocional. Se estou ansiosa ou alegre na hora das refeições, esses sentimentos também serão ingeridos. A atitude que gosto de manter durante as refeições é de apreciação. Apreciação pelo milagre da natureza, como das sementinhas que cresceram até se tornarem os legumes e as verduras da minha salada, ou da linda árvore que compartilhou suas frutas comigo. Dedicar um tempo para trazer consciência plena às refeições pode aumentar nosso respeito pela vida e pela natureza. Quando estamos mais em sintonia com o que comemos, nos tornamos ainda mais conscientes de que a natureza nos dá cada elemento que permite ao nosso corpo se desenvolver. Imagine não ter alimento algum na sua frente, ou, tirando o jejum deliberado, ficar mais que 1 ou 2 dias sem comer nada. Se isso acontecer e se alguém lhe oferecer algo para comer depois, nesse momento a comida vai se tornar mais valiosa para você do que qualquer outra coisa na face da terra. Por muito tempo, não me importei com o que comia e com meus hábitos alimentares. Também comia depressa, engolindo os alimentos quase sem mastigar, principalmente quando estava com muita fome. Raramente respirava entre as mordidas. Aproveitava a hora da refeição para fazer ligações e reuniões. Não é de se espantar que eu me sentisse meio desanimada e um pouco indisposta depois. O que minha mãe sempre nos dizia quando éramos crianças? Para mastigar bem a comida, pelo menos 20 vezes. Até hoje, quando nossa família se reúne, minha mãe fica em silêncio quando está comendo, realmente apreciando cada garfada. O modo como uma pessoa come diz muito sobre ela. O que vemos do lado de fora é quase sempre um reflexo do que está dentro. Agora você já sabe que a meditação me ensinou muitas coisas, em particular a importância e a magia de estar totalmente presente em cada momento. Quando estamos presentes, nós observamos, ouvimos, experimentamos sensações, sentimentos, gostos e vivenciamos tudo com mais clareza. Não como tão devagar quanto minha mãe, ainda estou trabalhando nisso, mas minha intenção é estar consciente, tentar transformar cada refeição numa forma de meditação. De vez em quando, as refeições podem ser um ótimo momento para praticar o estado consciente ao ficar em silêncio, se concentrando na comida, prestando atenção à respiração e observando para onde a mente vaga enquanto se está comendo. Infelizmente, a agitação da vida não permite que eu faça todas as refeições dessa maneira, mas,
Quando faço, me sinto muito bem. Também acredito ser importante reservar um tempo para nos questionarmos sobre quais emoções associamos à comida. Nós valorizamos o que está diante de nós, nos sentimos gratos, nos sentimos culpados sobre o que está prestes a comer ou podemos fazer a refeição com prazer e satisfação. Percebo que as emoções que rodeiam a comida são complicadas e que todo mundo tem alguma questão. Tudo isso serve para dizer que se sentar para fazer uma refeição pode ser uma ótima oportunidade de vivenciar a presença e a gratidão. Vale a pena tentar. Sente-se em silêncio, agradeça pela comida que está à sua frente e pelo lugar de onde ela veio. Não transforme a refeição numa competição para ver quem come mais devagar, mas coma cada garfada com apreço por todos os nutrientes que você está ingerindo. Veja como se sente ao terminar. A vida é tão atribulada e tão corrida para a maioria de nós que raramente dedicamos um tempo para relaxar e nos centrar. Mas todos precisamos comer. Então, por que não transformar, quando possível, as refeições numa experiência mais consciente?